Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde conversamos com Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Estamos aqui de volta num dia em que terminou a visita do Comissário Carlos Moedas à região. Uma visita certamente interessante e com alguns resultados práticos. Exatamente, uma visita esperada já há algum tempo, não é? Como se recordam, efetivamente a visita já esteve programada noutra data, infelizmente por razões de mau tempo não foi possível o Sr. Comissário aterrar e, portanto, a visita não se concretizou. Desta vez sim, portanto, o programa foi seguido de resto como estava estabelecido para a primeira ronda e, efetivamente, também daquilo que eu sei do que tenho lido em termos de balanço é que a visita foi claramente positiva pelos contactos que foram estabelecidos. De resto, o próprio Comissário reconheceu que a região tem um enorme potencial, teve também a possibilidade de conhecer algumas empresas estratégicas e a própria também departamentos da Universidade da Madeira ligado às questões da inovação, à tecnologia e claramente fazendo fé também no que tem sido publicado. Portanto, o seu comissário terá gostado daquilo que viu, elogiou a região nesse sentido, relembrando que de facto o apostar na ciência e na inovação é fundamental, sobretudo a pensar na possibilidade de criação de emprego e para o próprio bem-estar dos cidadãos, no fundo. Hoje a União Europeia irá assinar o Acordo de Paris sobre as alterações climáticas. Esse acordo será assinado em Nova Iorque. Muito importante este acordo. Sim, particularmente importante, creio que bom, eu diria importante para toda a gente, para todos nós, é um acordo à escala global, digamos assim. Naturalmente que a União Europeia surge aqui como a primeira grande economia a apresentar o seu compromisso para a assinatura na Conferência de Paris sobre o clima e, portanto, este é um momento também bastante importante que nos dá algum otimismo, diria, em relação ao futuro. Eu sei que em relação, no fundo, aos resultados que foram, o acordo, digamos assim, que foi estabelecido em Paris em dezembro, alguns gostariam que tivéssemos ido um bocadinho mais longe, não é? Que, porventura, isso seria possível. O que ficou definido assim como grande meta global era que aprovar, portanto, o objetivo que a longo prazo se mantivesse o aumento da temperatura média a menos de 2 graus, portanto é uma meta global assim definida. Poderíamos ter sido mais ambiciosos, digamos assim, nesta defesa do ambiente, desta casa comum que é o nosso planeta, mas de qualquer forma há aqui um bom ponto de partida e um bom entendimento para os anos que se seguem. É um compromisso assumido? É no fundo um compromisso, é para começar uma ambição, é uma ambição de algum modo, é também um compromisso e é também uma manifestação de solidariedade, porque obviamente já toda a gente percebeu que as questões do ambiente, este tipo de assunto tem que ser tratado numa escala global e com a colaboração de todos, não é? Portanto, não será nunca um país isoladamente, por mais forte que seja, que chegará a algum lado em relação a esta matéria. Este acordo é assinado num dia, enfim, que devemos aqui dizer é o Dia Mundial da Terra, tem uma importância também, porque exatamente, no Dia Mundial da Terra chama-se a atenção para a necessidade de proteger o nosso planeta e a biodiversidade. Exatamente, portanto, esta efeméride que surge inicialmente nos Estados Unidos, já na década de 60, entretanto, ganhou de facto dimensão mundial, acabou por ser reconhecida pela Organização das Nações Unidas já em 2009 e portanto não é à toa também que este tratado foi assinado hoje, decorre precisamente o facto de celebrar o Dia Mundial da Terra e aqui gostaria de destacar. Hoje a Associação Insular de Geografia publicava através da sua página no Facebook um apontamento bastante interessante que intitulou Seja Ambientalmente Responsável e Poupe a Economia Familiar. Eu creio que é um conceito engraçado porque de facto nós começamos a perceber que um comportamento mais sustentável do ponto de vista ambiental
pode também ter implicações positivas na nossa economia familiar. Portanto, não é necessariamente nós termos um comportamento, vamos chamar, mais verde ou mais amigo do ambiente. Mais ecologista não significa necessariamente uma maior despesa. Pode ser visto exatamente ao contrário, é conciliar as duas coisas. E, portanto, a Associação Insular de Geografia produziu um texto publicado na sua rede, na sua página do Facebook, com algumas dicas muito simples e se calhar se poderá pensar que, mas estas coisas do poupar energia, de poupar o papel, reduzir os combustíveis fósseis, são coisas elementares, então já ouvimos falar em tanto lado. Pois, são coisas simples, mas se calhar por causa disso nós esquecemos com relativa facilidade, não é? E de facto hoje há pequenos gestos, estou aqui a recordar um que era referido, por exemplo, nós viajamos, hoje há a possibilidade do bilhete eletrónico, mas insistentemente, por vezes, teimamos em casa ou no escritório imprimir o bilhete eletrónico, imprimimos e levamos em papel aquele formulário, quando hoje até se pode ter esse mesmo documento no próprio smartphone e chegar lá e, portanto, servir de documento de entrada ou documento para fazer o check-in. Portanto, claramente, pequenos gestos que fazem toda a diferença pela quantidade de pessoas. Se formos apenas a fazer naturalmente este tipo, ou ter esta atitude, não fará muita diferença, mas se formos muitos, com certeza, com os resultados a nível do papel, estou-me a lembrar, por exemplo, quando pagamos as contas, fazê-lo online. Exatamente, o pagamento das contas online. E não há necessidade, se calhar, de imprimir o comprovativo. Nós podemos guardar os nossos PDFs todos lá em casa, no computador, num servidor qualquer, portanto, temos essa possibilidade, portanto, é, no fundo, fazer um uso destas novas tecnologias, daquilo que nós temos a nosso dispor, que às vezes creio que esquecemos isto. Isto é apenas um pequeno apontamento, um pequeno exemplo de como nós podemos realmente fazer alguma coisa pelo ambiente. Nós podemos poupar na energia, na água que consumimos, nos combustíveis que utilizamos. Nos combustíveis, e aqui é uma temática que me interessa particularmente, obviamente, a questão dos transportes. Acho que aqui nós podemos, e vou mais longe, acho que nós temos mesmo que fazer alguma coisa e mudar mesmo algum comportamento no que toca às nossas mobilidades diárias, equacionando muito bem o tipo de transporte utilizado em função do percurso que se faz, porque não experimentar transportes alternativos. Há muitas possibilidades, não é? Eu sei que muitas das vezes acusa-se, pela orografia que a região tem, não há nada a fazer que não seja andar no transporte particular ou transporte público, os carros, mas há alternativas interessantes que se calhar nós poderíamos todos pensar nisso, e aproveitando aquela efeméride, uma outra efeméride que é no mês de setembro, a Semana da Mobilidade, a meu ver, a altura ideal para os diversos municípios, porque naturalmente a gente percebe que esta questão das mobilidades e dos problemas relacionados com os transportes fazem sentir com mais intensidade nas áreas urbanas, não é? E é uma boa altura para os municípios equacionarem um bocadinho estes problemas, ouvirem a população, pensarem em alternativas, não custa nada experimentar e experimentarmos coisas diferentes. Marco Teles, neste momento o Presidente dos Estados Unidos da América, Obama, visita o Reino Unido e envolve-se na campanha pelo sim à União Europeia, ao que parece. É uma visita bom, os críticos dizem que de facto ele terá que ser muito hábil na sua visita ao Reino Unido, porque não gostam os ingleses, naturalmente, que aquela imagem do todo-poderoso Presidente dos Estados Unidos que lá chega para dizer o que é que o Reino Unido terá que fazer. Portanto, ele terá que ser obviamente muito hábil no discurso, e certamente o será, mas obviamente o que nós sabemos é que claramente o Presidente Obama irá dar com certeza uma grande ajuda na campanha a favor do sim. Esta visita do Presidente Obama e obviamente este sim que ele apoiará será naturalmente um grande contributo para os resultados do referendo. As sondagens estão equilibradas. As sondagens estão equilibradas, com uma agravante é que o Primeiro-Ministro inglês, como se sabe, via a sua imagem um bocadinho sim, por causa dos Panama afetada, Papers. Exatamente, por este problema agora dos Panama Papers. Portanto, naturalmente que estas coisas, não tendo uma ligação direta ao problema, acaba por afetar, são sempre elementos que são tidos em conta e que podem ter influência depois na questão das sondagens e naturalmente depois no
no referendo. O Centro de Informação Europe Direct Madeira tem-se envolvido em algumas iniciativas que têm lugar nas escolas da região. É o caso Sim. da Jaime Muniz, mas não só. Exatamente. Portanto, esta semana foi curiosamente uma semana particularmente intensa em termos de atividades. Desde já um convite que agradecemos da Escola Secundária Jaime Muniz para participar na semana dos clubes, grupos e projetos. Uma semana muito intensa em termos de programação de eventos, muito interessante. Pudemos participar por 2 vezes em 2 momentos diferentes num Café Europa realizado no início da semana, onde claramente os assuntos europeus, o Serviço Voluntário Europeu, até a questão da cidadania europeia foi o tema central desse Café Europa, portanto um ambiente informal onde os estudantes do secundário puderam um bocadinho refletir melhor sobre estas temáticas que acabei de enunciar. Tivemos também na quarta-feira, portanto, nesta semana, na festa do plurilinguismo, um bocadinho alertando para a necessidade também da importância das línguas, diz logo como fator de comunicação, mas o conhecimento das línguas estrangeiras é muito importante para nós estarmos hoje presentes e termos competências para competir no fundo, com o resto da população europeia em termos de mercado de trabalho, muito importante, sobretudo para estes jovens. E hoje, para finalizar a nossa semana de atividades, estivemos na Escola Secundária, Básica e Secundária de Machico, também com uma audiência muito interessada, neste caso específico, sobre a questão das migrações e o tema em particular da crise dos refugiados, e onde podemos também partilhar as nossas preocupações. É isso que nós tentamos sempre fazer. Quando lá vamos, às vezes devo dizer, falha minha, se calhar não resisto a dar a minha opinião, se calhar não devia limitar-me aos factos, mas a verdade é que nós, o que realmente tentamos fazer aqui é alertar para diversos pontos de vista, porque, como se sabe, quando se discute estas questões europeias, às vezes há abordagens muito, diria, de extremos, não é? Sim. As coisas são analisadas apenas por uma perspectiva. Nós não queremos, naturalmente, transmitir a ideia do cor-de-rosa, nem o cinzento que está tudo mal. Nós, naturalmente, enquanto Centro de Informação Europe Direct, acreditamos no projeto europeu, senão não faria qualquer sentido trabalhar neste projeto, nesta estrutura. Nós acreditamos no projeto europeu, mas obviamente reconhecemos que em determinadas matérias há situações que têm que ser revistas, e nós obviamente também, sobre este tema tão delicado como é das migrações, tentamos partilhar com eles também as nossas próprias preocupações e tentar perceber um pouco o que é que eles pensam, os medos. E esse aspecto é muito importante. Os medos, os nossos. Sim. E relembrar que também os que tentam entrar na União Europeia também sentem medo. Também têm medo porque desconhecem a nossa cultura, desconhecem a nossa religião. Portanto, é recíproco esse medo e isto só se resolve com diálogo. Com o conhecimento do outro. E sobretudo com o conhecimento do outro. O respeito, o conhecimento e o diálogo. Finalmente, na nossa conversa, uma referência ao concurso escolar 30 anos de Portugal na União Europeia. Já há a possibilidade de anunciar as escolas vencedoras, sim, não é, Marco Teles? Um concurso que já vai longo, foi aqui anunciado de resto já no mês de janeiro, aliás, ele foi anunciado em dezembro já do ano passado, no final do ano passado. Iniciou-se os trabalhos porque este concurso era composto por 3 projetos, portanto um projeto na área da fotografia, um depois na parte artística, a produção de uma tela e por último a produção de um vídeo. E da combinação da pontuação destes 3 projetos, nós tivemos como escola vencedora a Escola Profissional Cristóvão Colombo e depois, em segundo e terceiro lugar, 2 equipas, curiosamente de uma mesma escola, a Escola Básica e Secundária de Machico. Aproveito também por uma referência, já agora o 4º e 5º classificado, que são escolas diferentes. Em 4º lugar, a Escola da Ponta de Sol. E em 5º lugar a Escola Básica e Secundária Gonçalves Jarco. Portanto, escolas diferentes, uma profissional, as restantes do ensino público, mas o que há a realçar aqui é que de facto nós tivemos, é verdade, algumas desistências no decorrer deste projeto, porque o trabalho não era simples, não era um projeto, eram 3 projetos, portanto implicava de facto alguma persistência, sobretudo depois dos resultados do primeiro projeto. Nem toda a gente obviamente teve boa classificação e, portanto, ser persistente e levar esta luta até o fim, esta vontade de participar até o fim. Mas tivemos, portanto, no total, muitas equipas reunidas, tudo a discutir este tema que era central, que são os 30 anos da nossa presença na União Europeia. Acho que desse ponto de vista foi muito positivo e por isso também, no dia 6, juntamente com o gabinete da eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar, será organizado no Museu Casa da Luz, portanto no dia 6, na parte da tarde, um evento comemorativo deste concurso. Serão naturalmente premiados também
as equipas vencedoras. Como sabe, a viagem é uma viagem a Bruxelas. O prémio consiste na atribuição de uma viagem a Bruxelas, com naturalmente uma visita a uma instituição de referência obrigatória, que é de facto o Parlamento Europeu, sendo que também irá ser montada, portanto, uma exposição com base nos trabalhos que foram produzidos por estas equipas, e essa exposição irá estar patente ao público na semana seguinte, portanto até o dia 14. Estará disponível no Museu Casa da Luz, portanto fica também desde já esse convite para que depois as pessoas possam lá ver um pouco estes trabalhos que os estudantes fizeram sobre a Europa. Obrigada, Marco Teles. Obrigado, Até à Marta. próxima. Até uma próxima. Obrigado.